campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Esses momentos das reflexões diárias, nós damos continuidade hoje na leitura do livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título deste capítulo é Faltas, é o capítulo 6. E esse nosso livro aqui, ele faz referência à obra de Kardec, O Céu e o Inferno. E neste capítulo, especialmente, os irmãos trabalharam numa reunião pública em 6 de fevereiro de 1961, a primeira parte, capítulo 7, item 27. Então eu vou trazer, fala ali sobre... Vamos ver aqui. Esse item é bem assim sintético e não vai dificultar, né? Ele é sobre o Código Penal da Vida Futura e nesse item 27, então, fala mais especialmente das penas futuras. E fala assim: o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Interessante, né? Que ele está nos trazendo que nós estamos aqui para essa oportunidade de reparação de faltas que todos nós, somos devedores uns dos outros. Então, nós estamos numa escola, como diz, na escola da bênção, que é o planeta Terra. Então, para realizarmos esses aprendizados, essa renovação da nossa alma, vamos ver o que Emmanuel nos traz sobre isso. É possível que o constrangimento do companheiro tenha surgido do gesto impensado de tua parte. O gracejo impróprio ou o apontamento inoportuno teria tido o efeito de um golpe. De certo, não alimentaste a intenção de ferir, mas a desarmonia partiu de bagatela, agigantando-se em conflito de grandes proporções. Aqui ele fala de uma coisa muito interessante, nas nossas relações interpessoais, a questão do respeito, uns com os outros, porque às vezes a gente simplesmente reproduz uma brincadeira que a gente viu num outro grupo, ou que a gente viu ao longo do tempo sendo feita, e a gente não presta atenção que às vezes aquela expressão, aquela forma de brincar se torna um constrangimento, se torna uma maneira que agride a outra pessoa que está ouvindo. E aqui ele fala, que não é que a gente às vezes tem intenção, a gente não tem intenção de ferir, mas sem perceber a gente acaba gerando alguma desarmonia e marcando, gerando uma antipatia, provocando afastamentos, divisões nos grupos, inclusive no próprio grupo familiar, nos grupos de trabalho, de estudos, por uma determinada maneira como a gente se refere a alguém, como a gente expressa as nossas ideias sem o cuidado e o respeito adequado. Então vamos seguir. De outras vezes a mente adoece conturbada, teremos ofendido realmente. A cólera ter-nos-á cegado o discernimento e brandimos o tacape da injúria. Pretendemos aconselhar e cortamos o coração de quem ouve. Alegando franqueza, envenenamos a língua. No pretexto de consolar, ampliamos chagas abertas
e começam para logo a distância e a aversão, né? Então, às vezes a gente se considera o dono da verdade, a gente fica naquele impulso de querer dar a última palavra sobre determinadas questões e nessa intenção de estabelecer a verdade do nosso ponto de vista, muitas vezes a gente acaba realmente ofendendo as pessoas, né? Com o objetivo de fazer com que elas mudem as suas opiniões. E é sobre isso que Emmanuel está nos alertando, sobre essas faltas que nós cometemos no dia a dia uns com os outros. Muitas vezes a gente nem se dá conta que aquilo foi tão duro e foi tão feriu moralmente o outro, né? Que talvez o outro estivesse tão fragilizado que aquela nossa palavra foi uma gota d'água, né? Vamos seguir um pouquinho mais. Se a consciência te acusa, repara a falta enquanto é cedo. Chispa de fogo gera incêndio. Leve alfinetada prepara a infecção. Humildade é caminho. Entendimento é remédio. Perdão é profilaxia. Muitas vezes, loucura e crime, dispersão e calamidade nascem de pequeninos desajustes acalentados. Não hesites rogar desculpas, nem vaciles a pagar-te a favor da concórdia, com aparente desvantagem particular. Porquanto, na maioria dos casos de incompreensão, em que nos imaginamos sofrer dores e ser vítimas, os verdadeiros culpados somos nós mesmos, né? Então, como nós vivenciamos, colocamos em prática esses valores que nós estamos aprendendo da doutrina espírita. Como nós exemplificamos, né? Porque às vezes a gente fica muito no falar, mas a nossa conduta é fria, é distante, é indiferente. E foi Paulo, né, que nos falou que a gente deveria pregar o evangelho, se necessário, usar as palavras. Então, acima de tudo, a prática da compreensão, a prática do perdão, a humildade de pedir desculpas quando a gente viu que não se fez compreender adequadamente, né? Conferir com o outro o que ele entendeu daquilo que a gente disse, porque às vezes a gente fala A e o outro entende B, né? E fica ruminando aquelas ideias, fica ruminando, alimentando sentimentos de desarmonia, e às vezes amizades preciosas se perdem nesse ruído que acontece na comunicação. Então, nosso maior tesouro são os nossos amigos, nosso maior tesouro são os nossos companheiros, né? E sempre peço assim que a gente não perca aqueles que Jesus colocou no nosso caminho, que a gente não se perca do afeto desses que nos estão mais próximos na nossa família, nossos companheiros de trabalho na casa espírita, nossos companheiros de estudo, que em qualquer lugar da esfera espiritual que a gente se reencontre, a gente possa se olhar com amor e se reconhecer como irmãos, né, que lutaram juntos o bom combate a serviço do Cristo, né, e que a vitória do bem prevaleça nos nossos corações, nos iluminando o entendimento cada vez mais. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site